Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo recebe sinal positivo e pode fechar com o titular absoluto da seleção brasileira. Com proposta do Flamengo nas mãos, Maicon toma a decisão e avisa ao Corinthians aonde vai jogar. Gerson visita a CT do Flamengo e o trio volta a treinar com bola. Clubes aprovam um novo limite de estrangeiros no Brasileirão e liberação para treinos em gramados sintéticos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Amanhã dessa terça-feira começou pra lá de especial para os torcedores rubro-negros. Isso porque pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Olaria Renovado Sub-16, o Flamengo superou o Serrano por 2-0 no estádio da Rua Bariri, em Olaria. Com gols de João Vitor e Pauaca, os garotos do Ninho alcançaram a segunda vitória consecutiva na competição Sub-16. Desse modo, sob o comando de Eduardo Zuma, o Flamengo busca o bicampeonato da Copa Olaria Renovado. Em uma contratação, a atual diretoria do Flamengo segue o modelo de acertar com o jogador primeiro para depois negociar com o clube. Com o Maicon não foi diferente, afinal o Flamengo recebeu o sim do volante e depois partiu para a proposta lá com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Porém, o jogador mudou de ideia, resolveu ficar no Corinthians, onde tem contrato por empréstimo até o dia 31 de dezembro. Insatisfeito com o momento financeiro do Corinthians, o Maicon cogitava mudar de ares. O clube deve a ele 11 meses de direitos e imagem, mas para convencer a sua permanência, a diretoria prometeu que vai quitar essas dívidas. A reunião que definiu a permanência do jogador aconteceu na tarde dessa terça-feira. Apesar da negociação não ter tido um final feliz nesse momento, o Flamengo deixou as portas abertas para a próxima janela de transferências. Como o Corinthians prometeu quitar todas as suas dívidas com o jogador, caso isso não aconteça até o meio do ano, o Flamengo fará uma nova investida. Apesar do sim ao time paulista, o Flamengo não foi recusado. O Maicon foi um pedido do técnico Tite, técnico responsável pela primeira oportunidade do volante no Corinthians em 2016, quando o jogador tinha apenas 18 anos. O setor é considerado como carente no Mengão, afinal Gerson vai ficar por mais de 60 dias parado. Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta são nomes praticamente certos na Copa América, que vai acontecer no meio do ano. O Flamengo deu sequência à preparação para o clássico contra o Fluminense, que vai acontecer nesse sábado, dia 9, pelo jogo de ida das semifinais aí do Campeonato Carioca. Na atividade dessa terça-feira, uma surpresa e 3 novidades. Depois de passar por uma cirurgia e receber alta no domingo, o coringa Gerson compareceu ao Ninho para visitar os companheiros. O Gerson já está bem e matou a saudade dos jogadores do Flamengo. O meia deve retirar os pontos da cirurgia na próxima semana e tem prazo de recuperação de aproximadamente 60 dias. Dessa forma, o camisa 20 não entra mais em campo no Campeonato Carioca e também é desfalque certo nas estreias da Libertadores e do Brasileirão. Vetados por lesões musculares, Gabigol e Wesley não treinaram nessa segunda-feira, porém, a dupla foi a campo nessa terça e realizou trabalhos com bola, mas separados do grupo. O atacante e o lateral correm contra o tempo para ficar à disposição do Tite contra o Fluminense. Outra dúvida é Fabrício Bruno, que quebrou o nariz na rodada passada. O zagueiro também pisou no gramado do Ninho do Urubu e não correu junto com o grupo. A próxima atividade do Flamengo acontece hoje, novamente no Ninho do Urubu, às 16 horas, horário de Brasília. Nesse horário, inclusive, serão também as atividades de quinta-feira e sexta. O Léo Ortiz, afinal, desembarcou no Rio de Janeiro na noite dessa terça-feira para concluir as últimas pendências e ser anunciado de forma oficial pelo Flamengo. O zagueiro destacou a felicidade ao fechar com o time rubro-negro e comentou sobre a demora na negociação envolvendo os dois clubes. Estou muito feliz. Foi uma negociação que demorou algum tempo e agora estou contente por estar chegando ao Flamengo, esse grande clube. A torcida, nesses últimos meses, também foi um fator principal para que eu pudesse vir aqui para o Flamengo.
Então, o que eu tenho a dizer é que estou muito feliz e ansioso para começar a trabalhar com os meus companheiros e chegar logo ao Maracanã lotado, disse lá o Léo Ortiz em entrevista à Flá TV nessa terça-feira. Agora, o Flamengo tenta a inscrição do Léo Ortiz para o jogo contra o Fluminense, que vai acontecer no próximo sábado e é válido pela semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã, às 21 horas, horário de Brasília. O Campeonato Brasileiro de 2024 vai ter novidades no regulamento. Depois de votação no Conselho Técnico da CBF, nessa terça-feira ficou decidido o aumento do limite de jogadores estrangeiros por partidas e a possibilidade de treinamentos com gramados sintéticos. A decisão foi tomada de forma unânime, ou seja, os 20 clubes pertencentes à Série A do Campeonato Brasileiro votaram a favor das pautas. A partir dessa temporada, será permitido o uso de 9 jogadores de fora do país por partida. Em 2023, esse limite era de 7. Porém, a presença maciça de atletas estrangeiros fez o regulamento do campeonato mudar. Outra atividade é a utilização de gramados sintéticos para os treinos. Sendo assim, os clubes que detêm determinado tipo de grama deverão ceder obrigatoriamente o acesso para treinos a equipes visitantes, caso for solicitado. As medidas valem apenas para o Brasileirão e não para as outras competições da CBF, como a Copa do Brasil. Vale destacar que, apesar de aprovado o uso do gramado sintético, ainda gera muita polêmica nos bastidores do futebol brasileiro. A tendência é de que o Conselho Nacional de Clubes volte a debater o tema ao longo da temporada. A questão ainda desagrada muitos clubes e alguns defendem vigorosamente o banimento desse determinado tipo de gramado. Lembrando que o Campeonato Brasileiro dessa temporada vai começar no dia 14 de abril, com todos os jogos na rodada acontecendo no domingo. Na primeira rodada, o Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. O Brasileirão 2024 vai ter algumas mudanças. A principal delas é em relação ao árbitro de vídeo, o famoso VAR. Além disso, pela segunda vez na história, não vai haver rodada simultaneamente aos jogos de data FIFA, exceto no caso da Copa América. Uma terceira alteração foi no nome do troféu dado para o artilheiro do campeonato. A partir do Brasileirão de 2024, os juízes vão ter que detalhar ao público o motivo da marcação do VAR dentro de campo. Dessa forma, os juízes terão microfones ligados a um sistema de som do estádio. Para colocar a ideia em prática, a Comissão de Arbitragem da CBF recebeu já a aprovação da FIFA. Assim como ocorreu no ano passado, mais uma vez não vai haver jogos do Campeonato Brasileiro em dias de data FIFA. Além disso, a competição vai ter intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e das partidas do Brasileirão. Porém, a medida não vai ser válida na Copa América. Em 2024, o artilheiro do campeonato vai receber um troféu, como de costume, né? No entanto, o prêmio desse ano é em homenagem ao Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, falecido em janeiro de 2023. O ex-atacante é o maior goleador da história da competição, com 190 gols. Muito merecido esse troféu. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. Conforme repercutido pelo mundo rubro-negro, o lateral direito Danilo vê com bons olhos uma transferência para o Flamengo para voltar a trabalhar com o técnico Tite. Entretanto, não vai ser nada simples. O Danilo renovou recentemente com a Juventus da Itália e tem uma enorme moral no clube de Turim, sendo um dos líderes do elenco. Ainda assim, o Flamengo pode fazer uma tentativa em julho e a ideia é tê-lo por empréstimo com seu passe fixado. O Danilo está com 32 anos de idade e foi novamente convocado para a seleção brasileira. Ele que no Brasil se destacou por clubes como o Santos e o América Mineiro, gosta muito do Tite e vê com bons olhos uma futura transferência para o Flamengo. Já no futebol europeu, onde viveu o auge da sua carreira, o atleta, além da Juventus, soma passagens por clubes como o Manchester City, Real Madrid e Porto. O Danilo soma 54 partidas pela seleção brasileira e fez um gol.
Ele tem 1,84 de altura, é um zagueiro destro de origem e também pode jogar ali de lateral direito ou lateral esquerdo. Tem contrato com a Juventus até 30 de junho de 2025 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 12 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Flamengo contratar o lateral direito Danilo? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!